agora nós teremos o painel de cicloturismo. Né? A cada dia mais todo mundo sabe aí que a bicicleta ocupa um espaço maior na sociedade contemporânea, seja como transporte para o trabalho, para os passeios ou viagens, né? Para discutir o uso, né, e o papel da bicicleta no turismo de natureza, nós reunimos aí um grupo de especialistas. E nós temos a honra de contar com a presença da nossa moderadora, né, que é a nossa associada da Beta também, Pauline Talasca, da Terra Nativa, aqui de São Paulo. E teremos também aí 4 convidados que a Pauline vai estar fazendo essa moderação aí. Tem o Ciro Moura, que é um pesquisador da UFRJ, o Júlio Frantz, que é da Ciclotrilha de Santa Catarina, Renata Falzoni, que é uma ativista e uma figura lendária, né, no cicloturismo, né? E o William Mendes, da Legado das Águas de São Paulo. Então, realmente é um tema importantíssimo, né? Muito atual, né, Gil? Muito atual. O cicloturismo está crescendo demais e falou em vida ao ar livre, em curtir a natureza. De bike é uma ótima pedida, né? Pois é. Nada melhor do que trazer esses especialistas aí. A Pauline já tá ligada, já está conectada com a gente? Aê, Pauline! Opa, tudo bem? Eba! Eba! Bem-vinda! Melhor agora, o evento tão esperado por todos nós. Estou muito feliz, estou muito honrada de participar, de representar a Beta nesse painel. Um evento tão aguardado por todos nós e é um assunto que eu acho que não podia ficar de fora do Congresso. É um assunto que está na pauta em todos os lugares, nas ruas, nas avenidas, nos parques. A gente está vendo a bicicleta o tempo inteiro e discutindo de verdade o lugar da bicicleta. Né? Que lugar é esse? Para onde nós vamos em 2 rodas? E para mim, quando eu penso no lugar da bicicleta, eu penso na minha infância. Eu sou do tempo que escrevia aqueles bilhetes, né? Na época, não esqueça da minha Calói. E eu acho que as histórias que todo mundo tem com bicicleta, elas são sempre ligadas a uma sensação de liberdade, autonomia. E eu vejo esse boom agora de se falar de bicicleta, da venda de bicicleta, como um resgate, né? Um resgate interessante que a gente tem aí dos tempos da infância e de onde a gente nunca deveria ter saído sobre as rodas. Então, eu estou muito feliz com os convidados que a Beta reuniu aqui e que vão trazer também um pouco da sua história, sua trajetória com a bicicleta. Eu espero que a gente tenha aí ideias novas para compartilhar e para fazer essa conexão e inspiração, que eu acho que é o propósito do evento. Então, eu dou as boas-vindas aos nossos queridos convidados e já passo, então, a palavra aí para o nosso primeiro querido Ciro Moura, esperando, tem uma trajetória incrível também para falar de bicicleta, para falar das trilhas de bicicleta, todo o trabalho dele de entorno dos parques. Então, bem-vindo, Ciro. Obrigado, Paulinho. Boa tarde a todos. Me escutam? Eu te escuto, Ciro. Que bom. Sim, está super bem, Ciro. A fazer o passo a passo da apresentação que eu vou fazer. Agradecer ao Luiz da Beta, ao Luiz Saldanha da Planet, da UFRJ, que me indicou, e a todo mundo. Está muito legal o evento, é uma honra poder contribuir e trocar uma ideia com vocês aqui hoje à tarde. Eu vou correr porque eu tenho bastante, eu falo muito e meu tempo... eu sou Ciro, eu vou me apresentar aqui. Oi, Ciro. Oi. Você está me ouvindo? É a Poliana, Tô. tudo bom, querido? Bom, eu acho que tua câmera, ela cortou. Dá uma ligada aí na tua câmera, vê se é possível. Ah, ok. Espera só um minuto. Deixa a tua câmera aberta aí. Só um minuto. Desculpa. Eu tinha que esquecer uma coisa. Tá funcionando agora? Tranquilo. Aqui a gente está comentando muito que a nossa especialidade é vida ao ar livre, né? Aí colocaram a gente aqui nessa coisa virtual, digital, aí a gente tem uma certa dificuldade. E vamos nos aprendendo, estamos nos Agora adaptando. tem som e imagem.
Agora sim, agora tem teu som e tua imagem. E a apresentação também. E a apresentação, como é que tá a apresentação, pessoal da equipe técnica? Agora sim, conseguimos ouvir tua apresentação, beleza. Maravilha. Então, eu sou engenheiro florestal, eu vou contar aqui para vocês uma história que começa nesse tempo aí, que a gente colocava o bilhete, né, para a bicicleta. Eu nessa época estava na garupa ainda, era bem mais fácil. E de uma história que eu vivi nos últimos 4 anos, trabalhando com o Instituto Estadual do Ambiente, aqui no Rio de Janeiro, nessa interface de unidades de conservação, o uso público das unidades e o uso da bicicleta. Atualmente, eu sou membro da Rede Brasileira de Trilhas, de longo curso, vou dar um salve para todo mundo da rede, um abraço especial também para o Pedro Menezes, que me convidou para fazer parte dessa iniciativa sensacional e muito ousada, mas que é extremamente edificante, está fazendo um trabalho sensacional de unificar a linguagem e de criar uma identidade nacional para uma rede de trilhas, como existe em diversos países que tiveram êxito nessa jornada de estímulo às atividades ao ar livre. Vou falar mais aqui do enfoque do meu quintal, que é o Rio de Janeiro, dentro de uma perspectiva da experiência que a gente teve no órgão ambiental, que é o INEA, que é responsável pela gestão do patrimônio de 36 unidades de conservação distribuídas ao longo do estado, e como a gente conseguiu atrair e administrar, na verdade, o uso da bicicleta nas unidades, que, por incrível que pareça, ainda é algo novo. O INEA tem também uma plataforma de divulgação, com várias informações para os visitantes, que o link está aí embaixo, visite parques estaduais, tem muita informação, a gente convida vocês a conhecer os nossos parques. Esse, para quem não conhece, é o Parque Estadual de Três Picos, uma montanha sensacional. E também a gente tem que considerar o patrimônio também, nosso ativo ambiental de unidade de conservação, que está vinculada à administração federal e também municipal, que responde por uma grande parte do que a gente tem de ativo e com atração turística muito grande associada às unidades federais e às municipais também. E o cenário que a gente tinha até há pouco tempo atrás, e ainda ele permanece, e nós estamos aqui para debater isso, são as potencialidades inexploradas do turismo. E para resolver isso, a gente resolveu organizar toda essa demanda e esse potencial que as unidades de conservação, os nossos parques e reservas, eles têm para atrair o visitante e para oferecer uma atividade de lazer, de recreação, geração de renda e sustentabilidade também ambiental. Então, a gente criou esse evento no qual a gente convida, porque acabou que o evento foi paralisado esse ano, mas nós organizamos 20 eventos em 15 unidades de conservação, a partir do nada, a partir simplesmente de uma organização de disponibilizar o mínimo, que são a realidade das unidades de conservação, não só no Rio de Janeiro, mas eu acredito que em Tocantins, no Mato Grosso, na Bahia, que é um veículo que geralmente a unidade tem, e pessoas, e uma relação com o comércio local, de pedir um apoio para ter água, etc. Organizamos 20 eventos em 15 unidades e movimentamos quase 900 pessoas em diferentes unidades de conservação ao longo desses 2 anos que a gente desenvolveu o evento. Então, a gente produziu uma arte, fazia uma chamada e iniciamos lá em 2017. E aqui eu chamo a atenção que a gente tem muito esse enfoque quando a gente fala de áreas protegidas em parques. Porém, os parques eles são a minoria em termos de área em unidade de conservação. A gente tem outras categorias que tem
abrange uma área maior e muitas das vezes elas ficam relegadas, como se elas tivessem um valor menor na conservação. E eu acredito que não, que isso é uma mera burocracia, que de fato a natureza é uma só, ela é um contínuo. Então, aqui o nosso primeiro evento, eu gosto muito de ter feito esse marco, que a gente realizou ele numa APA. Aqui a gente fez também logo em seguida no Parque Estadual Serra da Concórdia, outra APA, uma APA na Baixada Fluminense. Isso é importante também, entender que a bicicleta está em qualquer região, Ilha Grande, na Serra da Tiririca. Ô Ciro, você tá me ouvindo? É o Gil Tô aqui. te ouvindo. Opa, não voltou aqui. Sua apresentação tinha caído, mas já retornou, já está normal. Tá. Pode seguir, desculpa E aí. é bastante interessante também que parceiros também utilizam as unidades de conservação, como o Gran Fondo em Nova York, que eles organizam eventos no Mona da Serra da Beleza, na região de Valença, Açores. O Exterra também utiliza os parques estaduais de Cunhambebe e a APA de Tamoios. E quando a gente foi estudar o perfil de quem estava participando dos nossos eventos, no ano de 2019, foi muito interessante ver que a Serra da Tiririca, como ela está na região metropolitana, claro que ela teve uma atração maior, mas eu queria chamar a atenção que nós fizemos evento de ciclismo com uso público em uma arrebio, a Arrebio de Araras, na região de Petrópolis, no bairro das Videiras. E, para quem está mais familiarizado com a questão do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a Arrebio ela sequer permite visitação, mas a gente faz porque a gente faz no entorno da unidade. Então, o foco, ele não necessariamente precisa ser dentro da unidade, e muitas vezes dentro da unidade é um problema. Uma série de questões que eu vou falar lá na frente. E outro resultado também interessante em relação ao turismo, que a gente teve, o Parque da Serra Tiririca atraiu visitantes de 17 municípios, seguido pela Arrebio Araras, que trouxe pessoas de 11 municípios diferentes. A APA Alto Iguaçu também teve uma atração bacana. Esses dados eles vão ser publicados no EDESC, no Encontro de Desenvolvimento do Cicloturismo, que vai começar agora, dia 20, já fazendo um jabá aqui para o pessoal. E aí vem essa história, que é a necessidade de fazer o sapo pedalar. Né? Em março de 2019, a gente foi surpreendido com uma lei... Ciro, Oi. Ciro, espera um pouquinho. A sua apresentação saiu, o seu vídeo, entrou da Renata. Espera um pouquinho aí para o pessoal mudar a imagem, que está no vídeo, sem querer a Renata colocou a apresentação dela antes. Sem problema. Mas está tudo certo, Rê, está tudo certo, Rê, deixa ele... Tira a sua e deixa ele subir a dele, que a gente está perdendo as imagens dele. Uma história tão linda. E agora, voltou a minha? Ainda não. Vamos lá. Voltou a minha? Espera aí. Foi. Foi. Opa, agora acho que foi, hein? Ainda bem que foi a Renata, hein? Senão eu ia ficar bravo. Vou dar um spoiler, tinha até bicicleta na foto dela. Bom, já que eu estraguei tudo aí, eu Olá. peço muitas desculpas, viu? Não, que isso, imagina. Vamos lá? Espera aí, Voltou eu? produção. Por isso que saiu. Compartilha, acho que tem que compartilhar de novo. Coloca aí para sim. compartilhar sua tela novamente. Vou novamente. Uhum. Tá indo? Pelo que parece, sim. A gente está vendo aqui sua Voltou? tela. Voltei? Ainda não, eu te falo. Entrou. A Beleza. necessidade faz o sapo pedalar. A gente está aqui. Exatamente. Então, em março de 2019, a gente foi surpreendido com uma lei que normatizava o ciclismo de montanha dentro dos parques, que foi muito boa, mas pegou a gente lá no INEA de calça curta. Acabou não Porque dando certo ainda, Ciro. A reportagem dizia que os interessados podiam escolher qualquer um dos parques, montar na magrela e sair por aí. Ô Ciro, desculpa te interromper de novo, cara. Então ainda continuamos aí com esse probleminha, sem conseguir mostrar a sua apresentação. Ué. Vamos tentar mais uma vez? Vamos. Que as imagens dizem muito, né? Dizem muito. Tá vendo agora? Peraí, deixa a nossa equipe técnica dar um retorno pra gente. Aqui para mim está dizendo que eu estou compartilhando.
Tá, então aguarda só um pouquinho, porque normalmente, né, o ambiente virtual ele tem um delay. Aí. Vamos lá, tá aparecendo aqui uma imagem, a lei vai estimular o crescimento desse esporte, então, não é E isso? aí a gente foi surpreendido com essa lei e o Pode Vir que estão preparados. De fato, não é bem assim, porque existe uma outra lei aqui no estado do Rio que normatiza o uso público da unidade de conservação e prevê que a bicicleta ela pode acontecer, mas ela tem que estar prevista no plano de manejo. E os nossos planos de manejo não prevêem o uso de bicicleta. Então, aí criou-se um certo... Vou colocar o elefante na sala. Engraçado que hoje eu encontrei que o estado do Tocantins também desenvolveu uma legislação semelhante e a gente pegou esse desafio e se organizou e criamos, então, o primeiro circuito de mountain bike oficial dentro de um parque, que é o Parque da Tiririca. Mapeamos as trilhas, que é localizado lá em Niterói e Maricá, organizamos e criamos um circuito junto com a comunidade local e ele hoje está implantado, sinalizado, com o apoio também local. Eu acredito que a interação com os atores locais é fundamental. Como o pessoal do Socorro hoje de manhã estava falando, sensacional a experiência deles. Então, o nosso futuro, que a gente visualiza para a questão da unidade de conservação, já encerrando, o meu tempo já está se esgotando, ele, na verdade, é o presente. Nosso futuro é o presente, é agora. A gente acelerou muito, a bicicleta fizemos mudar o Rio bem rápido, nesse tempo agora de pandemia, e a gente está na pista, e os ciclistas, a minha visão hoje que eu concluí, estudando para falar aqui para vocês, é que eles são como hackers, só que verdes. E o hacker, o que é o hacker? Né? Ele é um indivíduo que se dedica com intensidade em comum a conhecer e modificar os aspectos mais internos de dispositivos, programas e redes. E ele está influenciando nisso de uma forma econômica, inclusive. O turismo está se beneficiando disso, a indústria da bicicleta está se beneficiando disso, e de uma forma desajustada. Só para a gente, quem não consegue entender a questão da rede, imagina que isso todos esses dados que a gente está vendo aí, essas linhas azuis, são registros voluntários de ciclistas na região de São Paulo, que são os dados do Strava Heatmap. E aqui é um dedo duro do ciclista que está passando dentro de uma unidade de conservação, numa área intangível, e eles estão passando. O ciclista ele é um desajustado por natureza. Ele não está respeitando as regras, ele está abrindo fronteira e passando por cima de tudo, indo para a rua, e a gente tem que organizar isso para que isso seja sempre uma experiência positiva. E aí, surfando essa onda da favorabilidade e do que já está aí, da abundância, aqui é um exemplo de um lugar que a gente está em Itaguaí, que a gente consegue interligar 4 unidades de conservação: o Parque Estadual da Pedra Branca, no Rio de Janeiro, a Rebio de Guaratiba, o Parque Estadual de Canhambebe e a APA do Rio Guandu, numa cena só, num horizonte. E com essa ideia, a gente está hoje trabalhando, junto com o pessoal do Planet, o INEA, e eu fico nesse advocacy também, da criação do Rota dos Parques, e também com o pessoal da Rede Brasileira de Trilhas, que é a interligação das nossas unidades de conservação no estado. Isso pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer estado, todo mundo pode conectar esses pontos. Então, a gente criou uma rota de projeto, uma rota serrana, que ela tem 617 quilômetros, interligando 15 municípios, e uma rota litorânea, que tem 800 quilômetros, interligando 19 municípios com 7.400 metros aproximadamente de altimetria acumulada. E isso pode ser feito, a gente está projetando isso, ela pode ser feito de acordo com o planejamento do cicloviajante. Então, as mensagens finais que eu trago aqui ter essa rota implantada até 2023. As parcerias são muito bem-vindas, então todo mundo que tiver ouvindo, que tiver interesse em apoiar, em somar com a gente, é bem-vindo. Ampliar o uso público das nossas unidades, porque é fundamental que a população utilize as unidades de conservação, que a gente traga mais aliados para a nossa difícil tarefa de conservar a natureza. Fortalecer o turismo de base local, utilizando o entorno das unidades, não só com esse foco para dentro da unidade,
mas também com foco externo, no entorno, e pensar na geração de emprego a partir do turismo e da conservação. E aí, só para provar isso que eu estou falando para vocês, a gente tem 250 milhões de hectares hoje no Brasil protegidos em unidades de conservação. Mas a gente tem 235 de áreas florestais igual, fora de unidade de conservação, em propriedades rurais. E essas, em tese, elas estão muito mais vulneráveis do que as que estão dentro da conservação. Então, é fundamental. E, por outro lado, elas são muito mais fáceis de serem utilizadas por todo esse arcabouço legal e pela oportunidade de turismo rural do que as dentro da unidade de conservação. E a floresta igual. E a gente tem quase que 1.600.000 quilômetros de estradas não pavimentadas, hoje já pronto, aí está todo mundo andando, basta a gente promover sinergia com essa turma. Porém, a gente percebe que o recurso humano, para fazer toda essa organização, toda essa gestão desses ativos, ele é escasso, ele é concentrado. Então, eu vejo assim, a Beta, a Rede Brasileira de Trilhas e outras organizações que trabalham com dessa agenda, criar um mapa, como fazer, manuais, estruturas que ajudem as pessoas a sair da inércia, criando um ambiente para uma economia verde, o que a gente agora está chamando já de empreendedorismo climático, e entendendo que a bike é uma ferramenta de regeneração e restauração de paisagens, talvez a maior que a gente tem disponível hoje. E isso aí é uma bicicleta do ciclo viajante que leva junto os objetivos do desenvolvimento sustentável na bagagem. Era isso que eu tinha que falar. Obrigado, pessoal. Opa, obrigada a você, Ciro. Que incrível, adorei essa última imagem com a ODS, com a alusão às ODS, né? Estão me ouvindo? Sim. Oba, perdão. Estamos te ouvindo. Essa imagem da ODS é super pertinente, a gente também tem usado bastante para identificar as atividades que a gente faz ao ar livre, então ela é bem pertinente, ela conversa bastante, está bem alinhada, e eu gostei que você falou sobre integrar e organizar as atividades todas, além de também embarcar todas as comunidades que estão nos percursos. Isso é super importante, a gente tem colegas associados aqui na Beta que trabalham agora nos circuitos de cicloturismo, Caminhos do Sertão, Ibitu, agora a gente tem esse caminho novo aí em Socorro, então sem integrar e conversar com as comunidades, a gente não vai ter como ampliar o uso correto da bicicleta. E aí eu já vou aproveitar e fazer um gancho para chamar o William, que fez também um trabalho parecido, um trabalho complementar, porque aqui a gente quer unir as ideias, aqui no nosso estado de São Paulo, vai apresentar para vocês o trabalho dele aqui na Grande Reserva da Mata Atlântica e também lá dentro do Legado das Águas. Então, passo a palavra para o William. Está pronto? Está aí? Estou aqui, Paulinho. É um prazer, obrigado aí pelo... Bem-vindo. De todos, né? Obrigado também pelo Luizão, obrigado até pelo pessoal do Legado das Águas também, por autorizar a presença, e o Rede Brasileira de Trilhas também, que eu sou diretor de modalidades lá, e também é interessantíssimo a gente falar desses temas, né? Já está aparecendo aí a minha apresentação, que é a apresentação do guia. Ainda estamos... Agora está começando. Coloca aí modo de visualização. Isso. Agora foi, hein? Agora foi? Foi, pode seguir eu e ele. Vamos lá, pessoal. Então, eu atuo aí na área de gestão ambiental, né? Em áreas naturais protegidas. Atualmente, eu sou o gestor de uso público do Legado das Águas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre minha experiência
mais voltada aí para a área de cicloturismo. Tá? Então, esse aqui é um guia do Circuito Lagamar São Paulo de cicloturismo, que foi lançado em novembro de 2015. Esse guia foi atualizado em março de 2016. Então, ele nasceu para ser autônomo, ele nasceu para convidar aquele que quer conhecer essa atividade cicloturística e ainda tem aquela pilotagem hesitante, né, que não tem tanta experiência com a bicicleta, mas o percurso foi pensado para esses iniciantes, até mesmo porque a altimetria é quase plana de todos os 187 quilômetros oficiais, né, está entre 180 e 179 quilômetros, na verdade. E aí eu pensei em apresentar esse guia, porque o que eu notei foi que quando eu lancei, como ficou um produto pela prefeitura, faltou algumas ações com as redes sociais para começar a bombar ainda mais o circuito, uma série de questões, né? Então ele ficou meio que parado lá, mas até hoje gente visita a região. O Lagamar sempre existiu, é claro, mas linkar e falar da região, das características, dicas importantes, mapa completo, informações sobre as atividades e as cidades, e a sacada dos atrativos anexos à região do Lagamar, isso eu posso falar que eu fiz naquela época. Tá? Claro que o Lagamar já existia. Então, aqui eu falo um pouco da região, tá? É claro que depois as pessoas podem baixar o guia no próprio site da empresa que eu tenho de consultoria aqui. Hoje eu não utilizo tanto, mas na própria prefeitura a pessoa pode baixar, tá? No site da prefeitura de Ilha Cumprida, que foi ela que startou o projeto. As demais prefeituras acabaram não apoiando tanto, né, o projeto. Aqui eu vou falar um pouco da região, alguns trechos está falando em português, inglês e tal. É interessante essa foto aqui, porque eu falo das dunas que tem na região. Tem o extremo norte, tem o extremo sul, e ambas têm dunas de aproximadamente 30 metros de altura. Então, assim, não precisa de ir até o nordeste para observar as dunas, para curtir dunas. A gente vai para a Ilha Comprida, a gente tem isso. E tem espécies endêmicas como o guará, que está aí nessa foto. É interessante a gente mostrar aqui a localização, né? Então, todo o estado de São Paulo, estamos ali na ponta, né? Praticamente grudados ao Paraná. Por isso que eu montei o atrativo anexo que linkava até o Paraná. Tá? Todos estão vendo aí? Estamos sim. Sim, estamos te vendo. Legal, só para testar. Então, eu tive a preocupação também de falar das boas práticas do cicloturista, tá? Até porque, novamente, é um produto que, se nós formos pensar em um produto que tem que ter nossos importantíssimos agentes de monitoramento ambiental, os guias, é mais difícil de rodar. Então, tendo todas as dicas, é como se o próprio guia conversasse com os visitantes, recebesse os visitantes para que pudessem fazer o circuito. E é o que vem acontecendo. Ainda dicas importantes e tal, em relação ao trânsito também. Então, aí vem um live tutorial, e depois explicando também sobre a questão das placas, que nesse circuito, que contempla 5 municípios, que é Ilha Cumprida, Iguape, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cananéia. Jacupiranga não é Lagamar, já é Alto Ribeira, mas eu tive que pedir ele emprestado para o Fardo Ribeira, para que ficasse mais interessante o circuito, tá? A viagem ficasse mais interessante. Então, todo município tem uma placa de diretório, que ela tem a função aí de orientar o cicloturista, o viajante, e, novamente, ele terá uma noção dos telefones úteis, fora o guia. Ele tem também ali o que é 4 dicas do que é interessante conhecer em cada município. Aqui é um mapa geral do circuito. Então, aqui no mapa, se você prestar atenção na parte cinza, é o circuito oficial. Se eu pegasse daqui e fosse praticamente reto, não fosse para Jacupiranga,
não é tão interessante, entendeu? Ou viesse daqui. Então, assim, tive que ir até Jacupiranga para ficar mais interessante. Aqui tem uma cachoeira e tal, depois vocês vão ir mais para frente. Então, aqui é o circuito oficial. Todas essas cores aqui é o vermelho, aqui é o roxo, aqui é o rosa, aqui é o laranja, já são os atrativos anexos. Então, por exemplo, esse rosa aqui, que é um dos que eu mais gostei, é o Entre Ilhas. Então, você vai pelo Mar Pequeno todo esse trecho, certo? Com barco. Depois, você vai pedalar pela Ilha do Cardoso e depois o barco te pega na ponta e você pedala toda a parte do Paranaguá, né, na Ilha do Superagui, e vai pousar aqui. Então, isso é um dos exemplos dos atrativos anexos do circuito. Aí depois, por município, eu vou falando e dando algumas dicas, né? Assim como o circuito vale-europeu e tudo mais, né? Já é padrão, né? Calendário de eventos, para que a pessoa possa ficar na região. Receptivo local. E aí vai. Iguape, a mesma coisa. Sempre, como eu já tinha algumas fotos que tratava da fauna e flora, e o circuito foi pensado para trazer esse encontro com o meio natural, até mesmo porque todo o circuito ele fala facilmente ali de quase 1 milhão de hectares, né? Se você for linkar até aquelas unidades vizinhas, né? Só falando de áreas estaduais. Né? E aqui também eu tenho a parte de Pariqueraçu, que em Pariqueraçu eu consigo mostrar também a mesma coisa. E aí vai fotos, Jacupiranga, mesma coisa. Aqui já em Ilha Comprida, então eu tenho, falando de trecho a trecho, tenho o plano, a altimetria, não tenho um grau de dificuldade, até mesmo porque na época não tinha nenhuma informação a respeito. Não tinha informação, por exemplo, do que é o grau de dificuldade, não tinha nada que fosse assertivo, não estava normalizado pela ABNT, só tinha cavalgada e caminhada. Então, o que eu coloquei foi descrever o tema e depois altimetria e trecho e nada mais. Tá? E isso também se repete, aí sempre tem o mapa, os serviços, né? E também Pariqueraçu começa da mesma forma, trecho a trecho. No final de tudo, na Cananéia, eu já começo atrativo anexo. Então, começa lá, Entre Ilhas. Então, eu vou discorrer novamente sobre o tema e o que é interessante de locação de embarcação para que isso aconteça, tá? Porque eu sempre gostei dessa questão do intermodais, né? Então, assim, você está no caiaque, você está de bike, você está no barco, é interessante você... É como se fosse uma onda que você entra ali, é elevado, mas uma onda do bem, né? É um monte de sensações que você sente no mesmo passeio, né? Aí aqui depois tem o Costão Rochoso da Jureia, que já é outro atrativo anexo, também está lá no guia. E de Iguape você estica até Costão Rochoso da Jureia, por quê? Para aumentar a demanda, para aumentar a geração de emprego e renda e fomentar ainda mais a região, porque eu faço com que a estadia aumente, ou que a pessoa ele pega aquele final de semana, ao invés de completar o percurso, ele completa um trecho e vai mais para o atrativo anexo, e depois ele tem mais motivo para voltar para uma região tão linda, com pessoas tão especiais, que muitas vezes estão esquecidas porque não tem nenhum produto formatado. Vamos lá, então, aqui já mostra aquilo que eu estava falando para vocês. Então, ao invés de ir para Iguape, completa o circuito oficial. Não, eu vou deixar uma tentação aqui para que a pessoa possa ir até o Costão Rochoso da Jureia. Está aqui, bate, volta. E aí eu vou falar um pouco sobre a Campina do Encantado, que é um parque estadual que pouquíssimas pessoas conhecem, que tem atrativos lá exuberantes, e eu, de certa forma, eu auxilio para que as pessoas consigam visitar aquela área ali, porque a placa diretório dele está ali na cidade de Pariqueraçu e eu estou falando a respeito. Aí vai a altimetria, né? Já estou falando já para ir para Jacupiranga, né? Depois tem o atrativo anexo Comunidade do Ariri, que ao invés a pessoa está indo de Jacupiranga para Cananéia, ao invés de ele atravessar a balsa naquele dia,
Ele vai parar em Porto Cubatão, vai pegar uma direita, tem também tudo no mapa, ele vai parar na comunidade do Ariri. E aqui tem algumas dicas para que ele faça essa visita, entendeu? E aqui acabou o guia. Eu vou começar a falar um pouco. Aqui é uma noção, então, o que eu quis passar para vocês é uma noção do que dá para fazer tão próximo de nós, para que não tenhamos que visitar, falar tão... Lógico que a Europa é linda, fora do país é lindo, mas o Brasil é lindo demais. E até mesmo cidades pouco conhecidas, que muitos se falam de IDH, né, que o IDH é baixo, mas as pessoas muitas vezes esquecem do FIB, né, da felicidade interna bruta que cada uma das pessoas tem também por estarem inseridas no meio natural completamente exuberante, que é a área do Lagamar e o Vale do Ribeira, que eu tanto tenho apreço. Eu vou tentar agora mostrar uma outra, só mais uma rota agora, tá? Vou pedir auxílio aí dos universitários, para que eu saia daqui e consiga também... Vamos lá. Eu vou compartilhar agora. Vou compartilhar agora. Só mais um folder para vocês, que fala especificamente do legado das águas. Aqui vocês já estão vendo? Então já falando do legado das águas, o legado das águas é uma reserva de 31 mil hectares, que é onde eu atualmente trabalho, né? E nessa área nós temos um perímetro já destinado ao uso público. E esse perímetro, que a gente utiliza, nós antes recebíamos visitas de bikers, né, de São Paulo, Paraná, né, Curitiba. Porém, nós tínhamos uma visitação de uma certa maneira mais limitada. E aí, em maio de 2019, nós lançamos a Rota de Aventura para Bicicleta, né, em parceria com alguns amigos. Um deles, o Térvio Felipe, que é um grande irmão aí, que está há muito mais tempo que eu no segmento, e que também me apoiou em 2015, lá no lançamento do Lagamar. Essa rota, para quem não conhece o Legado das Águas, para aqueles que conhecem, vão acabar conhecendo agora. O Legado das Águas, ele é esse pequenininho aqui, né? Toda essa parte branca, os 31 mil hectares, o tamanho de Curitiba, 5 vezes maior que a Cantareira, equivalente, até um pouco maior que o Parque Estadual de Ilhabela, que tem 27.050 hectares. O Legado das Águas, ele tem uma rota que ele oferece hoje para aquele que vem da região de Sorocaba, metropolitana de Campinas, ele vem por Tapiraí, e nós já não tínhamos uma sede aqui, tá? Hoje nós temos uma sede aqui, que é o Núcleo Tapiraí. Mais para cá temos o Núcleo Alecrim. Então, a visitação pública que nós inauguramos, a rota que nós inauguramos em 2019 era isso aqui. A pessoa ia pedalar com toda a segurança nesse trecho. Agora nós aumentamos o trecho de pedal. A pessoa vai poder pedalar daqui até aqui, com o nosso acompanhamento, à distância, claro. Você vai ter a sua experiência com o meio natural. Por que rota de aventura? Porque as pessoas, ao invés de elas só pedalarem naquela região, ela pode muito bem montar o seu pedal. Pô, eu vou entrar aqui, nós vamos lançar agora em novembro essa trilha do Tamanduazinho, né, em parceria com o Jurupará, Fundação Florestal, que são nossos parceiros de longa data. A pessoa vai poder entrar aqui, fazer uma single track, ele vai ver um mirante aqui,
que ele vai avistar o rio serpenteando novamente, ele desce, pega uma cachoeira, ou não, e vai para o Legado das Águas. Chegando aqui, ele pode voltar de barco. Ou ele pode fazer um pedal e depois fazer uma trilha. Por isso que é a rota de aventura para bicicleta. Então, o Legado das Águas hoje, ele tem trilhas de 2 quilômetros, trilhas de 9 quilômetros, 12, 23, tem caiaque com 3 quilômetros, tem atividade de trilha que, com esses 9 quilômetros, ele tem que voltar de caiaque mais 3, e tem a bicicleta que nós podemos inserir como essa mescla de modais aí e fazer uma atividade personalizada, que quando a pessoa entra em contato lá no nosso e-mail, nós conseguimos atender aquele grupo de maneira exclusiva, desde que feche uma data com antecedência e personalizamos esse pedal, essa atividade, né? O céu é o limite para montarmos dentro do Legado das Águas. Então, acho que eu já falei o que eu pretendia falar para vocês, eu tentei ir para o mais prático possível, nem quis montar a apresentação para já mostrar algo que está feito para a sociedade, para o público, não é uma reserva aí que está fechada. Nós estamos com o portão aberto, ainda mais depois de todo esse período que nós estávamos nos preparando aí, com as questões de todas as normas, todo o plano do governo para bem receber todos os visitantes, e estamos cada vez mais ansiosos, já estamos recebendo, muito bom isso, estamos recebendo visitantes, e estamos aí para tirar qualquer tipo de dúvida que for necessário aí de todas as pessoas. Muito obrigado pelo espaço, era isso que eu ia passar para vocês. Okay? Então, esse mapinha do Legado das Águas. Sou eu. William, para de compartilhar a sua tela para a gente poder te ver, porque a gente quer te ver. Se aparecer para todo mundo, vamos ver. A gente já tem uma interação no chat. Bastante gente falando. A Raizeira traz aqui uma coisa super legal. Vou pegar aqui. Perfeita colocação sobre as comunidades inseridas em lugares com baixo IDH. Grande oportunidade de desenvolvimento de base comunitária. Concordo, super concordo. Eu acho que desde o início a gente está falando da integração dessas comunidades em todo o percurso. O índice de felicidade incrível que você trouxe para a gente. Eu acho que tem a ver com aquela memória toda que a gente tem em cima da bicicleta e estando ao ar livre. Lembrando que esses dois exemplos, tanto de uma área que conecta os parques, como numa área particular, para a gente oportunidades diferentes de explorar. E esse circuito Lagamar é incrível, está dentro da grande reserva da Mata Atlântica. É importante dizer que aqui em São Paulo nós somos bastante privilegiados. E você está aparecendo, querido? Ainda não? Alguém pode me falar se está vendo o William na tela? Quero que ele dá um oi, tchau, antes da gente passar para o Júlio. Qualquer coisa ele volta no final, Paulinho. Tá. Aí você ele despede. Vocês aí estão mais, né? Já sabem tudo. Obrigada. Estamos aprendendo, né? Me ajuda, Estamos aqui. Abri aqui. Agora ele está aparecendo? Deixa eu ver, Deixa Paulinho. eu baixar o telefone. Agora, William. Legal. Só para dar um oi para a gente. Eu vou passar para o Júlio, depois a gente abre para umas perguntas, tá bom? Se a gente estiver dentro do tempo. Então, passando dessas áreas naturais, eu vou chamar então o nosso próximo convidado. O Júlio vem de Florianópolis, é um apaixonado por implantar também os circuitos de bicicleta, tem bastante experiência nesse aspecto, vai trazer um pouco do que ele fez lá no Sul. Então, aí eu acho que vamos falar bastante de área natural e também de cidade, né? Júlio, estou passando a bola para você, querido. Bem-vindo. Olá, gente. Tudo bem? Estão me escutando bem? Tudo ok? Estamos bem. Oh, perfeito. Obrigado aí. Então, obrigado, Paulinho. Obrigado aí pela introdução. Acho que é só reforçar
Esse é um trabalho aqui de um grupo, né, de uma associação. Então eu venho aqui representar muitas vozes. Júlio, desculpa te interromper, mas eu sei que a gente gosta de aparecer, mas nem tanto. Pronto, agora sumiu. Eu ia pedir para você minimizar a nossa imagem ali. Agora tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá, ok. Pode seguir. Tá, obrigado, gente. Deve ser porque eu estou com duas telas aqui, mas eu estou compartilhando a minha apresentação já com vocês. Então, muito obrigado aí pela apresentação, né? Eu me chamo Júlio Frantz. Também gostaria aí de parabenizar os colegas aqui do painel, né? Obrigado pela apresentação, o Ciro, o William. E a próxima apresentação aí já é da Renata. É um prazer estar aqui com vocês. Eu também queria agradecer a oportunidade, né, pelo Fernando Gialotti e o Pedro. Nós fizemos uma live aí umas semanas atrás, aqui em Santa Catarina, com a Santur, e aí recebemos esse convite para participar da beta. Então, um prazer aqui estar com vocês. A apresentação de hoje, eu vou compartilhar um pouco das informações que o grupo tem feito aqui em Florianópolis, chama Ciclotrilhas Floripa, e da Associação Amobice, né? E eu vou tentar ser breve aqui, para abrir oportunidade depois para a gente fazer uma discussão em torno desse tópico, tá ok? Então, vou mostrar aqui para vocês o que a gente tem feito em Florianópolis sobre as trilhas multiuso, certo? Então, multiuso é o que a gente chama, né, uma atividade tanto de caminhada como uma atividade de cicloturismo. E a atividade que eu estou falando é a atividade de ciclismo de montanha, que não deixa de ser, né, uma atividade de cicloturismo, ok? Então, quem somos, né? Quem é o Ciclotrilhas e quem é a Amobice? Eu faço parte desse movimento, que é um movimento social pioneiro. Ele é formado por ciclistas, todos voluntários e apaixonadas por uma causa, né? Que é a causa de proteção do meio ambiente e a causa das duas rodas, que é a nossa bicicleta, a nossa querida, amada bicicleta. E a maioria dos praticantes de ciclismo, né, também são praticantes de caminhada. E é comum a gente, logo que eu conheci também a Rede Brasileira de Trilhas, né, uma das minhas dúvidas foi se as trilhas eram para a atividade de ciclismo também. E aí, na época, a resposta foi com uma foto, né, do Pedro Menezes pedalando, certo? Então, para ver como a gente tá no mesmo barco, né? E a gente busca a conservação e o uso consciente de algumas trilhas aqui de Florianópolis, um conjunto de trilhas, né? Eu já vou mostrar em seguida algumas delas para vocês. E para fazer a atividade de ciclismo em trilha, ela é um pouco já diferente da atividade de caminhada, porque é necessário um pouco mais de adequações, de manejo. E para isso a gente segue técnicas internacionais para trilhas sustentáveis, certo? Eu também vou trazer um pouco de informação. E o que a gente está buscando através do grupo, através da associação, é a oficialização do uso de bicicletas em unidades de conservação, oficializando como uma atividade de baixo impacto e de uso sustentável. Então, via os órgãos gestores, né, já foi falado muito sobre isso. Hoje de manhã teve uma apresentação incrível, né, sobre essas parcerias públicos-privadas. Então, a gente também busca com os órgãos gestores proprietários de área. E aqui nós somos uma organização sem fins econômicos. Eu sou voluntário, assim como as outras 255 pessoas aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, que são voluntários também. A gente trabalha aqui por essa causa, né, que não todo mundo assim no voluntariado, que é uma atividade não é tão comum ainda no Brasil, né? Então, alguns números: a nossa associação hoje ela tem 255 associados. Nosso estatuto ele está dividido em associado atuante e associado apoiador. O atuante é aquela pessoa que pode contribuir financeiramente, é R$60 por ano ou R$5 por mês, porque você sabe, né, a associação tem custos, né, a gente precisa pagar o CNPJ, contador, né, então tem várias coisas, e esses R$60 são utilizados para isso, né, e para mais algumas coisas.
Quem não quer ajudar, né, financeiramente ou não consegue, tem um associado apoiador que é totalmente gratuito. Então, dentre esses associados, hoje nós temos um grupo de trabalho que chama Ciclotrilhas, que tem 58 associados atuantes, né? Então, são essas vozes que eu estou trazendo aqui, né? Não é um trabalho de uma pessoa, né? Mas é um trabalho de um grupo. E aqui, só para ilustrar, né? Não é propaganda para essas ferramentas, mas é mostrar como a gente tem trabalhado. A gente tem trabalhado com diversas ferramentas. Aqui, ó, eu trago uma ideia de usuários por trilha, que a gente consegue extrair dos segmentos do Strava. Então, a gente tem o nosso site na internet, depois vou compartilhar o link. Nós temos um grupo de WhatsApp, que é onde é que acontece aquela comunicação diária, os agendamentos de reunião, né, as ações. Então, a gente usa o Facebook, Instagram também para comunicar e para educar. São ferramentas muito importantes para a gente educar a comunidade, né? Educar também, passar essas informações, né, de outros grupos que têm trabalhado. E aqui o Trailforks, né, que é um aplicativo de monitoramento das trilhas, certo? Então, só para ter uma ideia no panorama, né, da quantidade de pessoas diferentes que já passaram nessas trilhas. Em algumas delas, né, aqui são o nome das trilhas, né, JP, Colinas Berne. Eu já vou estar mostrando um pouco mais para vocês sobre isso. Então, para ilustrar agora que vocês já me conhecem um pouco mais, conhecem o grupo, mostrar um pouco do problema, ok? Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, ela possui já em torno de 250 quilômetros ou mais de trilhas e caminhos conhecidos. Na década de 10, aí até os anos 1940, 1950, Florianópolis tinha uma atividade bem forte da agricultura. Não é à toa que a maioria das unidades de conservação elas já não são mais de vegetação primária, já é secundária, né? E o que se fazia naquela época se plantava muito. Então, essas pessoas utilizavam as trilhas para se transportar de um local para o outro. E muitas dessas trilhas, por isso são históricas e algumas já são tombadas, inclusive, por uma lei municipal. Porém, o grupo tem trabalhado assim desde 2015. Naquela época, muitas dessas trilhas elas estavam abandonadas, não era possível passar, tinha um caminho muito, digamos, com a vegetação fechando, né, o contorno da trilha. E aí o grupo se uniu, alguns ciclistas, né, começou num grupo pequeno, 5, 6, o grupo começou a aumentar, 10, 20, 40, e assim o grupo tem aumentado, porque é uma demanda emergente, a gente sabe que essa demanda só vai aumentar. E naquela época se via muita atividade ilegal, seja por invasões, incêndios, caça, extração de vegetal, gado e motorizados. Aqui nós temos uma característica em comum, porque dentro da ilha é proibido motorizados. E ainda se tem essas atividades ainda, é comum, assim como caça, mas pela presença frequente do caminhante, do ciclista nessas trilhas, tem diminuído drasticamente essas atividades ilegais. Mas as trilhas, a gente sabe, e muito delas, elas tinham problemas de traçado. Eu vou falar sobre manejo de trilha, então a gente vai ver que o problema é a gente tratar o caminho da água, certo? E aqui a gente busca então um subconjunto de trilhas, e a maioria aqui em Florianópolis nós temos em torno de 7 ou 8 unidades de conservação, fora as áreas de preservação permanente, certo? Então eu vou mostrar um pouco para vocês sobre isso. Então, passando aqui do problema, né, qual que foi a solução para isso? O grupo tem trabalhado, então, com essas técnicas de manejo sustentável, e a gente busca, né, principalmente adotando esses 4 pilares, que o primeiro é o converse, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, né? Estou conversando. Aí respeitar as regras. Muito dessas áreas naturais, né, são unidades de conservação ou são áreas privadas. Então, a gente precisa da autorização dos órgãos gestores, né?
É uma parceria, é um trabalho que deve ser feito em conjunto. Aí realizar o manejo e finalmente pedalar, né? Que é o que a gente pedalar ou estar lá caminhando, né? Realizar uma atividade de ecoturismo, atividade de aventura. Para isso, é preciso também bastante educação. A gente tem trabalhado nesse pilar de educação e a gente busca sempre comunicar, né, aos usuários o código de conduta do mountain biker. Então, o código de conduta, ele está principalmente, são 9 itens, aqui mais ou menos uma ideia dos pilares, né, que é respeitar os usuários, certo? Os usuários da trilha, seja a flora, seja a fauna, certo? Não só o ser humano, né, mas também os animais que estão presentes lá. Respeitar as regras, não fazer atividades de manejo não autorizada, certo? Não abrir trilhas em locais, né, digamos, não autorizados. Respeitar a trilha, respeitar o traçado, cuidar muito em dias de chuva, porque em chuva a superfície fica muito úmida, né, e aí acaba danificando ou aumentando a largura do corredor da trilha. E aqui um exemplo de comunicação que a gente tem feito, né, que isso aqui é um padrão internacional, para o compartilhamento de trilha entre usuários, certo? E aí aqui uma foto de uma trilha, essa aqui é uma trilha chamada do JP, no bairro João Paulo. Essa é uma app, foi um trabalho feito assim com várias mãos, né? A própria associação de moradores se uniu em prol dessa área, porque a gente sabe que a especulação imobiliária ela é grande, né? E as áreas naturais elas sofrem em função disso. Então essa área com um trabalho conjunto, a gente conseguiu esse ano nominar ela como para ser um futuro bike park. Essa área aqui foi no plano municipal da Mata Atlântica, foi entregue esse ano, né? E ela está destinada para uma atividade de cicloturismo. Isso foi um trabalho já de formiguinha, né? Desde 2015, certo? Aqui é outra trilha, a chamada Trilha do Berno, a Trilha do Sertão. Aqui vocês podem ver, essa parte aqui é o continente, mais ao fundo. Essa aqui é a Baía Norte do mar, né? E aqui está a região da Trindade, de Florianópolis. Aqui o Parque do Maciço da Cruz. Então essa trilha fica dentro de uma unidade de conservação, que é o Parque Natural Municipal do Maciço da Costeira. E a atividade, com a presença dos ciclistas nessa trilha, inclusive aqui, tem reduzido muito as atividades ilegais nessa trilha. Então, imaginem vocês, né? Eu vou dar um exemplo. Eu moro aqui, ó. Eu moro no pé desse morro. Eu posso sair da minha casa pedalando. Em 40 minutos eu estou no topo desse morro aqui. E aí, em 5 minutos eu desço a trilha, volto, tomo uma ducha e inicio meu dia de trabalho, depois de praticar um esporte, né? E meu chefe pode me chamar de qualquer coisa ali, pode me xingar que eu vou estar feliz da vida. Tá bom? Então, outro exemplo aqui é a Trilha do Maciço, essa também no Parque Natural Municipal do Maciço da Costeira. Então, o grupo ele tem trabalhado principalmente no manejo do contorno da trilha, permitindo que a trilha seja frequentada não só por ciclistas, mas também por caminhantes, ok? E aí, alguns dos argumentos que a gente tem trabalhado, principalmente porque a trilha adequada e monitorada, a gente sabe que mantém o ciclista dentro da trilha. Se a gente tiver uma trilha, por exemplo, que ela tem falta de manejo, que ela vai dar, eu vou dar um exemplo para vocês, que dá uma poça d'água, qual que é a ação comum do ciclista ou do caminhante ao ver a poça d'água? Ele vai tentar contornar a poça d'água. Toda vez que uma pessoa contornar a poça d'água, a largura da trilha vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. E aí tu vai ter um impacto negativo no meio ambiente, né, ao pensar na trilha. Então, o manejo é importantíssimo para que tu reduza os impactos, né? E permita os ciclistas, né, a educação, o frequentador, né, que ele entenda, né, e que tenha trilhas adequadas, né? Se a gente não tiver trilhas adequadas para a atividade, a tendência de abrir mais trilhas ilegais, ela aumenta. Então, a gente frisa muito isso, porque é necessário ter trilhas adequadas, é necessário ter autorizações. Caso contrário,
vai ser difícil segurar essa demanda, né? Que é uma demanda que só cresce. E recentemente a gente fez uma revisão dos estudos e também documentou através de um projeto aqui para o órgão gestor que existem estudos científicos que comprovam que o impacto do solo caminhante e ciclista não existe diferenças significativas. Então a gente fez uma revisão do estado da arte de alguns artigos e a gente documentou e encaminhou isso aqui para o órgão gestor. Porque tem-se a ideia ainda que a atividade de ciclismo ela impacta mais do que a atividade de caminhada. E tem estudos que dizem ao contrário, inclusive, que a atividade de ciclismo impacta menos do que a atividade de caminhada. Estudos científicos, né, que comprovam. E a gente sabe que a população de ciclistas é menor que caminhantes, mas nesse sentido, trilhas pedaláveis, elas necessitam de trabalho. Se tu tem uma inclinação de uma trilha que é maior do que 15%, 15, 20%, é difícil o ciclista conseguir subir pedalando, porque a gente não consegue subir de 4 patas que nem caminhando. Então, é preciso ter a adequação da trilha para que ela seja pedalável, né? E aqui em Florianópolis a gente tem uma sorte, assim, porque a comunidade tem se engajado nisso, tem se engajado nessa causa. Tem muita gente querendo se voluntariar, né? E o movimento ele só aumenta, certo? Então, trilhas pedaláveis permitem o uso de caminhantes, mas do contrário é difícil. Uma trilha que ela é de caminhante, nem sempre ela vai ser de pedalar, certo? Que a gente sabe que tem trilhas de escalaminhada, por exemplo, né? A não ser que o cara seja muito profissional, né, na bicicleta, talvez ele consiga subir no bike trial, né? Mas a maioria das pessoas não tem tanta experiência no bike trial. Então, só para dar um exemplo para vocês, esse ano nós tivemos, né, o lançamento do manual do ICMBio de trilhas sustentáveis. Tem aqui, eu vou colocar referência no final também. Esse a gente considera com um marco assim, muito importante para difundir esse conhecimento de manejo de trilhas, que é sobre trilhas sustentáveis. Inclusive, eu indico, né, está disponível para baixar. O grupo tem trabalhado, então, principalmente nessa faixa aqui, ó, que é o corredor da trilha. Então, o manejo da trilha, ele ocorre nesse corredor, entre essa pista ou superfície da trilha e aqui a aba superior e a aba inferior, né, que é também chamada de barranco. Então, nós trabalhamos nessa largura e nessa altura. Certo? E essa foto que eu também estou citando aqui no manual do ICMBio e fala mais detalhes sobre isso. Eu recomendo, né, o pessoal fazer o download dele. E aí, falando um pouco das regras de manejo, as regras de manejo internacionais, né, tem o manual da IMBA, de como construir os single tracks. Vou só trazer aqui 2 exemplos rapidamente. Um é a regra da metade. Então, para fazer vamos imaginar uma primeira situação. Aqui é uma fatia da trilha, né? Nós temos a encosta da trilha e aqui nós temos o caminho, a superfície da trilha, né? A pista. Então, se você tem uma encosta onde a inclinação é 20 graus e a inclinação longitudinal da trilha é 15 graus, o que acontece com a água? A água vai percorrer a encosta e vai seguir na pista da trilha, na superfície da trilha, porque a inclinação da trilha está muito próximo da inclinação da encosta. Agora, se nós tivermos uma segunda situação, onde a inclinação da encosta é 20 graus, e ao realizar o manejo, a gente reduz a inclinação longitudinal para 8 graus, então a água vai correr da encosta e vai seguir na encosta, ela não vai seguir na trilha. A primeira situação vai causar erosão, e aí vai ocorrer os impactos, né, negativos na trilha. A segunda situação, ela vai ter uma trilha que vai durar anos, que vai ter pouquíssimo manejo, né, certo? Então, por exemplo, o que diz a regra da metade, né? Essa inclinação longitudinal, ela deve ser no máximo a metade da inclinação da encosta, certo? Eu já estou, então, aqui seguindo para o final. Outro exemplo, então, é inclinações alternadas, né? Então, nós temos um bolsão na trilha e aí a água, ela percorre, sai da trilha, né? Evitando com que ela percorra na trilha.
Então, seguindo aqui, esse ano nosso grupo propôs um acordo de cooperação com o órgão gestor, onde esse grupo, através de um projeto, está solicitando a adoção de 47 quilômetros de trilhas históricas. Então, essas trilhas, elas estão, por exemplo, JP, né, numa APP, as outras aqui, uns exemplos, né, estão dentro de um parque, que é uma unidade de conservação, né, então, e outra que vai ser um refúgio da vida silvestre. Mas isso aqui, eu trouxe a imagem aqui para mostrar para vocês que é importante quando a gente fala em trilhas, né, em circuitos, nós ter sistemas de trilhas que se conectam, que é isso que vai dar assim vai dar também a ideia de nós poder percorrer e criar esses caminhos de conservação dentro das unidades de conservação. Toda vez que um ciclista, um caminhante passa por esse caminho, ele protege quilômetros ao redor, porque eles vão estar visualizando o que está acontecendo dentro da unidade de conservação. Então, eu já estou finalizando aqui. O GT Ciclotrilhas, ele tem atuado em várias frentes. Esse ano a gente conseguiu protocolar um projeto, que é um acordo de cooperação entre a sociedade civil e o órgão gestor. Esse projeto está sob análise e está disponível no nosso site para download. A gente também fez uma pesquisa que participamos de uma live, né, com a Renata Falzoni, o meu colega aqui do grupo Cris Arthur, estava na live, onde a gente conseguiu 2.277 respostas. Então, a gente está se dividindo para conquistar, né? São várias pessoas que estão aqui comigo, de várias especialidades, são biólogos, são engenheiros, são empresários, são autônomos, são pessoas da sociedade civil que têm expertise e que estão querendo participar, ajudar o órgão, ajudar o setor, né, o setor público, com que a gente faça a coisa acontecer da melhor forma possível, né? Ok? Então, hoje, carimbando a presença aqui no ABETA, né? Um prazer aqui, né? Nós somos também parte da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, também estão fazendo um trabalho, né, nesse sentido. Então, aqui alguns exemplos. E aí, como ajudar? Massa, Júlio. Eu já Massa, Júlio. Já passou meu tempo, Vamos então, nessa, tá. passou um pouquinho. Mas vamos deixar também um pouco de tempo para as perguntas no final, que eu já recebi aqui interação no site. E acho que a sua apresentação traz mão na massa, como um grupo de voluntários conseguiu, né, reorganizar esses percursos, o que é maravilhoso, né? Eu continuo achando que a gente precisa ocupar e precisa de verdade a sociedade ir atrás, se o poder público não trouxer para a gente essas novas ideias. Então, vou aproveitar então esse gancho, saindo de Floripa, que você é um privilegiado que pode sair de casa, dar uma banda de bicicleta, fazer uma trilha e voltar para a cidade, né, tomar um banho e trabalhar. E vou passar a palavra aí para a Renata Falzoni, que bastante gente já conhece. Bem-vinda, Renata, jornalista, uma das... Vou colocar aqui o headphone para a gente falar. Tudo bem com vocês? Poxa, você é especialista aqui nas ondas, como diz o Luizão, nas ondas binárias. Para nós é uma novidade, um prazer te receber. Então, a Renata, como cicloativista, é história, é uma lenda para nós, mas que nos inspiramos. Eu acho que a Beta tem uma coisa dessa de inspirar. Então, vou passar a palavra para você. A Renata tem, vale ressaltar, né, além do cicloativismo, tem um canal no YouTube que o Bike é Legal, está com mais de 230 mil inscritos. Então, honra para nós tê-la a bordo aqui do Abeta Summit. Renata? Nossa, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou super emocionada de estar aqui e de boca caída, assim, de ver o nível das apresentações que eu assisti de uma hora que eu estou aqui assistindo. Estou com a boca caída. De ver, assim, a evolução do tempo que nós começamos a empurrar a bicicleta em trilha, cruisers, né? Totalmente sem noção das coisas, né? Com vontade de ter noção, para essas últimas apresentações que vocês mostraram. Então, eu já peço perdão por o nível básico daquilo que eu vou falar, o que eu vou mais mostrar para vocês é a justificativa do porquê o que está sendo feito é
basicamente que vai salvar a economia do Brasil e do mundo, né? Por que o que tem todo o iceberg que tem por cima, por baixo assim da pontinha do cicloturismo, por que ele é tão importante? Eu vou compartilhar aqui uma tela, não sei se vocês estão me vendo já. Tá compartilhando a tela ou ela ficou truncada? Chegou, tá chegando. Né? Uhum. Deixa eu abrir aqui porque Deixa eu ver se já subiu lá pro YouTube. Eu botei aqui assim, eu vou botar nessa primeira. Tá compartilhando a tela ou tá em tudo? Eu quero botar. Já estamos compartilhando já a tua tela, Renata. A tela tem várias coisas ou só tem a tela que eu quero, a imagem que eu quero? Vamos lá, tem várias coisas. Tá, então eu vou compartilhar, eu quero fazer, como é que a gente coloca aqui mesmo no... Modo slide, né? Modo apresentação de Modo slides. apresentação. Modo apresentação, vamos buscar aqui, eu tinha conseguido fazer isso há segundos atrás, tá aqui, reproduzir. Pronto, vocês estão aí? Tela inteira? Tá, aí estamos na tela inteira. Agora eu acredito que ainda tem que clicar aí em algum modo apresentação, não é isso, equipe técnica? Me baliza aí. Só para botar a imagem na tela toda. Então, eu coloco aqui assim, Keynote Live. Não, pera um pouquinho. Acho que ao lado, tô vendo o teu cursor, ao lado tem isso aí. Isso. Dá um clique. Foi, né? Foi? Peraí que sempre tem um tempinho de delay para a gente poder enxergar aqui no estúdio. Não, ainda não foi, tenta de novo. Eu tô aqui, eu tô vendo, vamos ver se está chegando aí. Se não, vamos fazer na pequena mesmo, para não tomar tempo de exposição aí. Isso, pode seguir então, vai contando pra gente. Então, pera um pouquinho só. Então eu vou aumentar para ficar melhor. Então vamos voltar para vocês estão vendo o meu cursor, correto? Uhum. Correto. Vamos aumentar aqui essa apresentação para que ela fique um pouco mais apresentável. Aumentou um pouco? Sim. Aumentou mais, estourou um pouco, né? Estoura um pouco. Deixa aí que o pessoal aqui ele vai fazer o recorte, diminui, né? Tá bom assim? Tá jóia. Pronto, o pessoal tá dizendo aqui que tá bom, pode ir deixando assim. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Esses desenhos todos, eles são de um grande colega nosso que é o Reiberto. Então, um pouco falando de mim, para quem não me conhece, eu comecei a pedalar com 5 anos e com 12 anos eu comecei a fotografar, e isso foi na década de 50. Aí, nos anos 74, eu entrei para o Centro Excursionista Universitário, que é toda essa raiz de tudo isso que tem por trás da Beta, né, que é o turismo de aventura. Me formei em arquitetura, depois fui fazer fotografia e comecei a viajar muito a partir dos anos 86 e utilizar essa ferramenta de eu estar em jornalismo para conseguir pautar. Então, aqui foi uma viagem que nós fizemos de bicicleta com o Sérgio Beck, quem é montanhista sabe muito bem quem ele é, e aqui a gente promovendo roteiros em Campos do Jordão, sem não antes fazer uma militância aqui, que é nós estarmos em 1986 de bicicleta dentro do metrô, coisa que depois foi ser proibida para depois ser permitida. E a partir daí também fazendo grandes viagens mundo afora, de exploração, escalada em gelo, e sempre promovendo a aventura. Até que em 1986, 89, quer dizer, eu fundei o Night Bikers Clube do Brasil, e aí também sempre promovendo a ideia de você deixar o carro em casa e começar a circular na cidade de bicicleta e mudar um pouco a sua ótica em relação à cidade que você vive. De 95 até 2016, fiquei em grandes canais de televisão, sempre fazendo coberturas de cicloturismo, de turismo de aventura, de corridas de aventura, balonismo. A gente esteve sempre muito próximos dos esportes olímpicos. E nesse tempo todo aproveitei para viajar o mundão afora. Mas viajei mesmo muita coisa, não só com carro de apoio, mas fazendo cicloturismo com tudo na bicicleta, né? Isso foi um momento assim que deu para a gente estudar, entender e capturar o que representa o cicloturismo. Vocês já falaram, vou passar rapidamente, algumas das rotas que nós temos no Brasil. Eu pirei de ver o trabalho do Largamar, eu tenho certeza que tão logo todo esse turbilhão que eu estou vivendo aqui, não só de campanha, mas também de pandemia. A primeira viagem que eu quero fazer é o Circuito Largamar, mas assim, a gente tem muitas outras coisas. O Brasil, ele tem uma paisagem maravilhosa, um povo impressionantemente incrível. Isso aqui são cicloturismo que a gente fez. As primeiras viagens que eu fiz dentro do Brasil foram na costa da Bahia, não só na parte mais ao norte, mas a parte mais ao sul. A gente também tem muita coisa a explorar no Brasil, como viagens de pneu balão. Essa daqui foi a última grande viagem que eu fiz no Brasil. Nós fizemos a travessia dos Lençóis Maranhenses, usando bicicletas de pneu gordo, as fat bikes, né?
ela está aqui e totalmente já minimalista, né? Tudo isso daqui não tem carro de apoio. Isso é tudo que eu levei, né? Inclusive o meu equipamento, né? E aí também as viagens de um dia só. Quer dizer, o Brasil, ele tem essa coisa da cultura, essa coisa da miscigenação. Aqui tem justamente essa rota, vocês conhecem muito bem, que é o circuito do Vale Europeu, que você vai ter os italianos convivendo ao lado dos alemães, com arquitetura Eixamel, aqui já nessa rota do ouro brasileira, né, que é a rota que vai lá de Paraty até Diamantina. Isso daqui já é mais a região, e tem lugares também que você tem que ter uma pegada expedicionária, que é o Vale do Jalapão, né, toda a região do Jalapão. Agora, nós temos um outro cicloturismo que ele é igualmente importante, que a gente tem que trazer na cultura do centro urbano. Então, aqui nós fomos comemorar o aniversário dessa menina e saindo pedalando na cidade, sem não antes usar o trem, né, praticar a intermodalidade, que é uma coisa super necessária, e fomos mais ao sul da cidade de São Paulo, dentro de uma região paulistana que é de ecoturismo, que é aquela região de Engenheiro Marcilac, e sempre acompanhando um trilho de trem que hoje não leva mais o passageiro, só leva trens de carga. Nós chegamos a cachoeiras e tudo, não tenho aqui as fotos, e é uma coisa que você pode fazer para todos de uma família, né? Agora, o que o cicloturista precisa, entre outras coisas? Infraestrutura, que não é só ciclovia. Ciclovia, você colocar a bicicleta dentro do trem, do ônibus, do metrô, é aquela coisa muito importante que é você não ter uma coisa que nós temos que combater muito no Brasil, que é a bikefobia, né? É você ter a intermodalidade, você imaginar que o ciclista, o viajante, ele tem que chegar no lugar dele sem estar auxiliado por carro, preferencialmente dentro de um trem. Você ter facilidade de colocar a tua bicicleta nos aviões também faz parte. Para você ter uma ideia, para eu entrar no avião com essa bicicleta, eu não posso estar usando esse calói, eu tenho que dizer que é uma cadeira de rodas, senão pelo simples fato de ser uma bicicleta, eu vou ser taxada. Quer dizer, você tem no Brasil toda uma coisa a se combater, que é essa bikefobia. Ah, é bicicleta? Tudo bem, vai custar, mas tudo bem se a tua mala está dentro de um padrão que é aceitável de bagagem. É por ser bicicleta que a gente cobra. E assim, eu viajei o mundo com bicicleta dobrável dentro de avião de grande carreira e tudo bem. Eu tinha um pouco a mais, por exemplo, para estar em Cuba com essa bicicleta. A gente foi de bicicleta para o avião e voltamos de bicicleta dos aeroportos, né? E aí a gente tem que também ter em mente que o cicloturista ele quer simplicidade. Esse menino daqui, por exemplo, ele está cruzando os Estados Unidos, passou a pandemia lá no México, ele com uma bicicleta de bike de loja de supermercado, só para vocês terem uma ideia. E veja só, ele vai o mundo afora com uma bicicleta simples, que é justamente você criar a indústria da simplicidade, não da complicação. Essa daqui é a Julirata, que está com a bicicleta dela parada lá no Equador. Ela por um acaso, está aqui no Brasil durante a pandemia, mas essa bicicletinha que ela está vindo desde do Alasca e vai até o Ushuaia, ela está vindo nessa bicicletinha com tudo isso aqui. Isso aqui nós nos encontramos em Bogotá por um acaso, ela continuou a viagem dela, ela está com essa viagem momentaneamente parada. Aqui já é um outro rapaz que está nesse momento cruzando do Oiapoque ao Chuí, né, com uma bicicleta um pouco diferente dessa. Essa aqui foi uma que ele veio nos visitar aqui, mas ele está com uma configuração um pouco diferente nessa mesma bicicleta. Esse daqui, por exemplo, é um rapaz que conseguiu voltar para o Canadá um pouquinho antes da pandemia e ele é um quebecoise, né? E aqui eu estou fazendo uma matéria sobre ele. Então vamos lá, vamos para falar um pouco do business, o que é a indústria por trás do cicloturismo. Imaginem vocês quanto que a União Europeia, a gente tem que falar muito do Brasil, né? Mas eu estou falando da União Europeia para a gente entender o quanto o Brasil está deixando de faturar. A União Europeia, anualmente, quanto que ela fatura? 44 bilhões de euros, só em cima da indústria. E a Alemanha, que é um dos países da Europa, é 9,2 bilhões de euros, sendo que isso representa 153 milhões de viagens por ano, 22 milhões de estadias, 180 mil empregos diretos, 10% do que o país, a Alemanha, fatura de turismo vem do cicloturismo. E olha que é interessante, nos Estados Unidos, que é um país totalmente carrocrata, carrolatra, né?
Eles fizeram uma contagem. Um cicloturista gasta, em média, $75,5 por dia. Um tradicional gasta menos. Por quê? Porque ele tem muito gasto em cima do carro, ele tem outros tipos de gastos. Enquanto que o cicloturista, assim como qualquer pessoa que anda de bicicleta na cidade, ele economiza para aquecer a economia local. E o turista que vai de bicicleta, ele consome melhores hotéis, melhores comidas, ele gasta dinheiro para beber melhor, para comer melhor, não é verdade? Ele come mais refeições e ele interage melhor com a população. Qual é o grande efeito colateral disso tudo? Ele promove a cultura local, ele não mede esforços para ir lá ver o que tem para se oferecer. O cicloturista é generoso e ele consome a generosidade do povo que lhe acolhe, e o povo brasileiro tem isso para dar e vender e sobrar, né? O cicloturista, isso é muito interessante, ele distribui a renda nos locais mais distantes dos grandes centros comerciais. Então você imagina quando está lá, por exemplo, lá, vamos falar, do Redentor lá, do Corcovado, no Rio de Janeiro, vem aquele ônibus, desce uma pancada de turista, todo mundo vai lá e fotografa o Cristo Redentor, lindo, maravilha, mas fica muito concentrado naquilo do Rio de Janeiro, naquela estátua, naquele lugar maravilhoso, mas é muito concentrado. Qualquer distribuição dessa renda, ela vai ter que passar por impostos, vir para o governo municipal, estadual, federal, o que for, para depois ser redistribuído. Então, olha só que interessante, o turista ele vai lá e pedala e paga em dinheiro nos rincões mais avançados, mais distantes dos centros de grande expressão de turistas, que são as grandes cidades, ele vai lá e consome localmente aquilo, a generosidade, a cultura local, a refeição feita pela Dona Maria, que a gente sabe que não tem nenhuma melhor do mundo quando a gente está com fome, né? Então, quais são os principais efeitos colaterais do cicloturismo? Fixa o pequeno proprietário a terra. A gente sabe muito bem o problema brasileiro, que é esse êxodo rural. Hoje nós temos 85% da população brasileira morando em grandes cidades. Por quê? Porque ela foi expulsa do campo. Porque esse pequeno proprietário de terra não consegue mais viver da terra. Eu assisti uma coisa curiosíssima. Eu fui para a Europa muito na virada do século. E eu me lembro, eu fiz o Caminho de Santiago em 2000, de bicicleta, e refiz o Caminho de Santiago a pé em 2003. Em 3 anos, que foi justamente a consolidação da União Europeia, quando eles investiram muito, colocaram muitos euros, na verdade eram marcos, né, que era dinheiro alemão, para poder promover o turismo rural. E eu assisti em 3 anos, vi muitas casas de prédios que estavam abandonadas, muitas vilas que só tinham velho e criança, porque os seus pais estavam trabalhando nas cidades. Eu vi muito, 3 anos depois já deu para essa criança crescer ou o pai dessa criança voltar e abrir como algum negócio de serviço para mim, que primeiro passou de bicicleta, depois passou a pé, dentro do Caminho de Santiago. Eu vi renascer aquelas casas que estavam abandonadas, paradas, fechadas, porque não tinham sentido. E o cicloturismo, o turismo rural, deu vida para todo o campo da União Europeia. Então, eu assisti isso. É impressionante como isso acontece e como a gente precisa disso aqui no Brasil. Valorização da cultura local, desmassificação da indústria do turismo, isso eu já falei, né? E totalmente alinhado. Se você for ver a ODS, você vai ver que a bicicleta está alinhada diretissimamente com pelo menos 10 dos 17 e bastante atrelada aos efeitos colaterais que ela cria para os outros 7 orientações do desenvolvimento sustentável. Vamos voltar para a Europa. A Europa ela tem uma área um pouquinho equivalente à do Brasil e tem 70 mil quilômetros de rotas cicláveis, de rotas de cicloturismo, que faz parte de uma rede cicloviária de turistas de 70 mil quilômetros, são as Eurovelo. Então você vai ver aqui em Dublin, você vai ter a de número 1 e todos esses, a de número 1 vem, corre aqui, vai cair até debaixo aqui da Península Ibérica, no sul de Portugal e por aí vai. Então toda a Europa está sendo sinalizada e entrelaçada para poder promover o cicloturismo, uma vez que está muito bem claro para eles que isso é uma indústria altamente
sustentável. E o que você precisa? Você tem que ter investimento em infraestrutura, como eu já falei. Você tem que ter criação de rotas, como vocês muito bem já estão fazendo aí. Estado do Paraná, Santa Catarina, sul do estado de São Paulo, maravilha o que vocês já fizeram. E cada uma dessas rotas com a sua história, com a sua marca. Você tem que ter sinalização e a cada 10 quilômetros, no máximo, uma atração, algo que faça valer a pena parar para ficar, para estudar, o que for. E cada uma dessas rotas de longa distância, elas têm que ser administradas por uma operadora, que muito bem está sendo feita aí, que essa coisa, como falou o Júlio, né, que é a Mobice, por exemplo, né, uma administradora de rotas. E vocês têm que fazer exatamente o que está sendo feito, que é você ter esses voluntários, as pessoas locais que abraçam. Se você não tiver um trabalho local que abraça, bau, a insegurança vai imperar. Se o habitante de baixo IDH, que é o que está ao longo desta rota, não sentir pertencente e pertencedor da rota, você cria o quê? Uma segregação. E a segregação convida o quê? A insegurança. Então, por todas essas rotas que nós temos aqui de cicloturismo dentro do estado de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, principalmente, a gente tem que promover segurança através de fazer com que a população local abrace e tenha para si, tenha selos, né? Como se fala no espanhol, ciúmes, né? E guarde. Rotas internacionais vou passar rápido porque não nos vem aqui e eu estou tomando muito tempo. Então, veja bem, a questão do cicloturismo eu tenho para mim que é a salvação especialmente agora, né, que nós temos que valorizar muito o que é o comércio local, o pequeno negócio local. Qualquer rota de cicloturismo que a gente vê aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, perto da grande metrópole de São Paulo, que cresce, que nasce, a gente vê assim, cada vez que a gente volta, um novo comércio acontecendo, uma nova ponto de vendinha, geralmente de água, de comida, de um banheiro para você se servir, e principalmente de carinho, que não é cobrado, que é nos ofertado com grande prazer, que é a marca do brasileiro, ser carinhoso, ser receptivo, e a gente tem um imenso país maravilhoso para a gente produzir, para a gente crescer através do cicloturismo. E como muito bem foi falado em outras palestras, mas a gente tem que ter o plano de manejo, a gente tem que ter a educação, a gente tem que ter o manejo e a gente tem que ter a educação. Nem todo cicloturista, nem todo por exemplo, em Jundiaí, eu vou muito para Jundiaí, e nem todo ciclista tem a consciência de não jogar lixo, tem a consciência de não trocar uma câmera e não jogar ela para o Deus dará. Quer dizer, a gente tem um enorme gap de cidadania nesse país, que não é só porque o cara pedala, e infelizmente eu falo isso porque eu sempre quero ter uma tendência de que nós que somos ciclistas somos assim, minimamente mais conscientes, mas não é verdade. Essa é uma luta que a gente não pode perder, criar cidadania a todo ecoturista, não importa se ele está a pé, de bicicleta. Eu cobri corridas de aventura onde eu não me perdi, estava sem mapa, eu não me perdi porque eu fui assim, catando lixo no caminho. Cada vez que eu me sentia perdida, eu me achava porque tinha um lixo no caminho. Então, com isso, eu desci a Serra do Mar inteirinha sem o mapa e sem me perder. Como? Tirando o lixo da trilha. Bom, é isso aí, eu espero que tenha sido útil. Eu vou passar, hoje em dia, se vocês quiserem ver muito mais, né? Nós estamos no Bike é Legal, né? Hoje nós já temos mais de 230 mil inscritos, crescemos muito nessa pandemia, o que foi muito legal. E aqui estão os meus contatos e super, muito obrigada por esse espaço que vocês me deram. Agora eu vou aqui ver como é que eu faço para descompartilhar aqui a tela. Imagina, Renata, continua aí, porque a gente tem algumas interações no chat, eu tenho algumas perguntas para passar para vocês. A sua energia como última palestrante desse assunto aqui é uma coisa que contagia todo mundo. Eu acho que até entre nós a gente vai ter aí um monte de coisas a complementar, e acho que a ideia desse painel era fazer mesmo esse casamento de todas essas ideias, essa conexão entre as trilhas e entre os caminhos. Então, vou chamar então um por um e vou passar aqui o que os nossos amigos que estão comentando aqui no chat.
E vou pedir para vocês serem bem breves agora nessas considerações finais do painel. A gente está com o tempo estourado, mas eu ganhei agora da organização mais uns minutinhos. Então, que delícia, né? Porque todo mundo tem dúvida para cada trecho. Eu acho que esse tipo de fórum com esses exemplos tem que acontecer mais vezes. Nós precisamos aumentar os nossos encontros, sem dúvida nenhuma. Então, Ciro, você foi o primeiro. O Ciro está aí, eu não estou vendo sua imagem. Ups. Eba, Ciro, você quer fazer suas considerações finais? A gente tem comentários aqui muito para todo mundo, muito parecidos, né? Essa coisa da conexão da natureza com as cidades, a presença das comunidades, a presença dessas organizações locais nos receptivos, isso tudo é super importante. Faz a sua consideração final, depois eu volto com vocês, então. Perfeito. Assim, o que eu vejo da experiência de todos que falaram, e como eu tenho, assim, Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, eu não estou te vendo ainda. Sua câmera... Minha câmera está ligada. Estamos te ouvindo. Pode seguir, Ciro, tá tudo ok. Você está vendo? Ah, legal. Obrigada. Beleza. Assim, para fechar, o que eu vejo da experiência de tudo que foi falado e da perspectiva de quem trabalhou por 9 anos já no serviço público com unidade de conservação e restauração florestal, eu vejo que esse protagonismo social, do envolvimento de pessoas em grupos organizados, como o Júlio, o exemplo do Júlio, o exemplo da Rede Brasileira de Trilhas, tudo isso é fundamental para que a gente possa avançar. E eu acho que também uma coisa que eu vi hoje, uma experiência muito legal lá de Socorro, com o pessoal do Hotel Fazenda Terra dos Sonhos, do envolvimento do trade turístico como um agente de fomento dessas iniciativas de turismo sustentável e dessa economia verde, né? Que a bicicleta ela é um motor movido a arroz e feijão, que não gera gases poluentes. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, de fortalecimento e de acreditar nessa união de esforços. Obrigado. Show. Lindo. Obrigada a você, Ciro. Obrigada a você. Vou passar para o William. William, está na escuta? Legal. A gente teve algumas perguntas aqui no chat de ordem mais técnica. Como é que as pessoas podem acessar o parque? Se é possível o aluguel de bicicletas, a duração do percurso, se dá para fazer em um dia. Eu acho que tem um mix de perguntas entre o circuito do Lagamar e também o atual circuito dentro do Legado das Águas. Então, você passar por isso rapidinho e falar dos modais. Eu acho que a tua apresentação teve essa característica de vocês implantarem um percurso dentro de uma área grande e Sim. usar dos modais. Acho bárbara essas conexões, de novo. Então, responde para a galera e depois, se você puder, dá uma olhada no chat. Se quiser responder por lá também, chamar a atenção, fica à vontade. Acho que um dos objetivos é esse. Tá. Bom, uma das perguntas aí foi a questão quanto ao Legado das Águas. O Legado das Águas, a pessoa pode comprar o ingresso pela nossa loja, né? E é interessante, quando for com um grupo grande, fechar isso antecipadamente, né? Fechar esse passeio antecipadamente, ainda mais dado o momento que nós estamos vivendo. Então, dá sim para fazer um roteiro em um dia, né? Tá. Liguei novamente. Mas escutando vocês estavam, certo? Tá. Sim. Então, o circuito dá também a rota do Legado das Águas dá sim para ser feita em um dia. Dá para alocar a bicicleta, nós temos 6 bicicletas dentro do Legado das Águas que podem sim ser locadas. Você pode verificar valores também no nosso site.
Quanto aos modais, nós temos sim essas opções de você tanto fazer uma canoagem noturna como uma canoagem diurna, fazer um pedal e depois a canoagem, fazer um pedal e depois uma trilha curta, no outro dia uma longa, intensa, ou dormir na floresta em nossos campings, com nossos guias bem treinados em atividades remotas. Acho que aí eu acabo respondendo aí a questão do Legado das Águas, né, que é onde eu estou atualmente. Já no Circuito Lagamar também foi um circuito que foi feito, foi pensado para que se faça em 2 dias, até porque bem sabemos que a maioria das visitas são aos finais de semana e algum feriado que o pessoal também aproveita. É quando eu recebo bastante e-mail no meu e-mail pessoal com dúvidas para pegar o mapa, alguma coisa parecida. Não sei se eu respondi tudo, estou tentando responder o mais rápido possível. Eu acho que sim, tá ótimo, querido. E para o Júlio, a gente tem aí umas perguntas sobre, deixa eu puxar aqui, espera um pouquinho, produção. Tá, eu desligo aqui, Paulinho. Só desliga seu microfone. Tá Legal. legal. Obrigado aí pela experiência. Imagina. Eu tenho aqui alguns comentários para o Júlio, da Paula, do Emerson, perguntando se as trilhas que vocês têm lá em Floripa são muito técnicas. A gente tem um comentário do Fernando, dizendo que o trabalho das ciclotrilhas traz a possibilidade de Floripa explorar sua verdadeira vocação para o turismo sustentável e não sazonal, em contraponto à ocupação massiva das praias. Então, se vocês têm pensado essa sazonalidade... Você, Ótimo. Júlio. Obrigado, acho que Paulinho. você trouxe bastante detalhes técnicos, né, de mão na massa. Sim. Acho que todos os 2 palestrantes antes implantaram as trilhas, né, trouxeram os resultados e você foi lá no detalhe. Então, quer passar para a gente as suas considerações finais? Sim, ótimo. Obrigado, Paulinho. Já peço que desculpa de antemão ter passado um pouco do tempo ali, né? Mas, enfim, a gente fala com emoção aí e vai se perder, né? Isso aqui a gente poderia falar o dia inteiro sobre isso. Agradeço a todos aqui os comentários, eu vi que tem vários amigos ali no chat. A respeito da dúvida do Emerson, Luiz Costa, as trilhas, Emerson, elas são classificadas de acordo com alguns níveis de dificuldade. Aqui, já foi comentado antes, o próprio William falou da classificação de percursos, né? A BNT ela tem uma classificação de percursos para cicloturismo, porém, para o mountain biking, a gente tem utilizado a classificação internacional. Esse é um trabalho que provavelmente a gente vai fazer no Brasil ainda, com o grupo da Rede Brasileira de Trilhas, vamos trabalhar mais na classificação, mas tem o nível iniciante, intermediário, o avançado e o extremamente avançado. Então, aqui em Florianópolis, tu vai encontrar os 4 níveis. Desde daquela pessoa que está iniciando no mountain biking, que ele vai transpor raízes, ter pequenos obstáculos, né? Até do nível intermediário, avançado e o pro, né? Então, tem esses 4 níveis. Eu acho que a questão do que o Fernando colocou é bem importante. A gente já consegue visualizar aqui em Florianópolis que as atividades de ciclismo, as atividades de aventura, elas se concentram muito no não sazonal, no período do inverno, por exemplo. No verão, a gente não costuma pedalar tanto. Se frequenta mais praias, tem aquele turismo em massa. Mas aí, quando é fora do verão, não sazonal, os bikers viajam muito e as pessoas viajam também, quem pratica esporte de aventura, né, viaja nessa época para frequentar essas cidades que estão menos cheias. Tem a questão de animais, né, nas trilhas. A gente sabe que no verão não é um período muito bom para fazer atividade no mato, né, por causa da presença de serpentes. Então é uma oportunidade incrível que a prefeitura, né, que Florianópolis tem, de ter essas trilhas, de ter esses ambientes naturais, né? Utilizando, né, organizadamente, isso aí vai trazer muitos frutos, né? A gente conhece e trouxe situações de outras cidades já aqui no Brasil, né? E fora do Brasil também, a gente nota que o turismo de aventura ele tem uma parcela muito grande no PIB, né, das cidades que implementaram essas atividades.
Então, obrigado a todos. Acho que a mensagem final assim é: envolvam-se. Tem muita gente aí por detrás da telinha que é especialista em vários assuntos, né? E a gente tem que se envolver, tem que participar para que a nossa voz seja escutada também. Quanto mais gente nós formos, né, mais fácil a gente vai implementar essas políticas públicas. Agradeço a oportunidade por compartilhar isso aí com vocês aqui. O grupo agradece. Flávio, obrigada a você. É um exemplo de como vocês, voluntários, resolveram tomar conta do lugar. Eu acho que a ideia toda é a gente tem que colocar a bicicleta na trilha, tem que colocar a bicicleta na rua, tem que colocar a bicicleta no parque, né? Só assim eu acho que a gente vai conseguir fazer todo esse movimento aparecer, e a gente está num ótimo momento para isso. Então, ver como vocês lidam, como vocês se organizam entre os voluntários e como vocês se preocupam, inclusive, em estar se conectando com a rede brasileira, música para a gente aqui. Então, parabéns, bacana. Vou passar a palavra agora para a Renata. Renata, tem um monte de gente elogiando a sua energia, lógico, né? Quem te conhece, quem está te vendo na rua, está percebendo, né? O tanto de gente que está aí, né? Te vendo, te ouvindo, indo para a rua. Acho isso um movimento bem legal. E se você quiser dar as considerações finais, eu acho que a gente que mora em cidade também, né? Tem que trazer a bicicleta para o dia a dia, porque enquanto a gente tem tempo para sair, viajar, planejar uma trilha, planejar uma viagem, é para poucos e privilegiados e para quem consegue. Mas eu acho que no dia a dia é importante que a bicicleta comece a fazer parte do dia a dia, que a gente tenha cidades, pequenas cidades ou grandes cidades, um pouco mais amigáveis à bicicleta. Eu acabei de ler a revista que saiu da Aliança Bike, trazendo alguns exemplos de como cidades pequenas estão se organizando para colocar a bicicleta como um modal importante dentro dos transportes, dentro da mobilidade urbana, e como São Paulo deixou um pouco isso de lado, e agora a gente parece que está correndo atrás de um trem que está andando e a gente tem que pular para dentro. Então, eu acho que eu estou passando a bola para você, as suas considerações finais, levantei a cortar. Nossa, você levantou uma bola que eu vou perguntar. Temos 3 dias para eu falar sobre o assunto? Porque essa questão de você ocupar o espaço público, de você estar de forma ativa, não importa se na calçada, mas nas ruas pedalando, ou mesmo o direito de ter rotas de trilhas na cidade, né? A cidade, eu me lembro assim que antigamente eu conseguia cortar São Paulo passando por ruas sem saídas, que tinham becos que saíam, etc. e tal, e em cima de uma pretensa segurança, tudo isso ficou bloqueado. Então, você, pedestre, né, é obrigado a andar na rua, que tem sol, que tem tudo, porque você entrava numa praça, agora trancaram, fecharam, você não pode sair pelo outro lado, por quê? Uma questão de segurança. Quer dizer, todas as rotas das pessoas, as conexões, os piabirus que haviam na cidade de São Paulo, foram cortados, São Paulo, em qualquer lugar, foram cortados porque não se pensa, não se interpreta aquilo que todos nós que estamos assistindo mais pratica, que é mobilidade ativa por caminhos naturais, né? E viva isso, né? E nada melhor do que você promover isso em todos os locais, inclusive nos centros urbanos. Daí a minha pauta muito forte em cima do turismo urbano, né? Gozado que o turismo, ele não considera você passear na própria cidade como turismo, porque tem que ter dormir fora, alguma coisa, né? Mas eu acho que tem que estar até rever esse termo, né? Porque quando você sai de bicicleta e vai pedalar numa metrópole como São Paulo, que vai ter mais de 40 quilômetros de uma ponta a outra, você está exercendo um turismo urbano dentro da sua própria cidade. Mas assim, mudando um pouco, fugindo um pouco da sua pergunta, assim, quem palestrou agora são imensos trail builders, né? Vocês constroem trilhas, vocês fazem o mountain bike acontecer, vocês estão promovendo um turismo maravilhoso, que é o turismo esportivo, que não é que é um pouco diferente, mas ele é uma outra espécie do que aquele turismo de você fazer estradão de terra e tudo mais. Então, eu vou fazer assim, um apelo para que nas construções
e nas manutenções dessas trilhas, que nunca se esqueça o iniciante. Hoje, eu, como iniciante, dentro daquela classificação da INBA, né? Eu que tenho um bom mountain bike, não estou apta nem na trilha mais fácil, porque o esporte cresceu de tal maneira que aquele iniciante, que pode ser uma criança de 7, 8 anos, não tem para ela, porque vai evoluindo, e a trilha fica proibitiva para os iniciantes. Então, o Brasil é um país que sempre vai estar muito iniciante em tudo que é de turismo e aventura, hein? De tudo, porque a gente tem uma massa de população muito maior do que aquilo que a gente consegue, de fato, promover o turismo de aventura. A gente tem muito mais gente do que sugere o crescimento dessa área, dessa grande economia. A gente está há décadas crescendo, mas há décadas ainda muito iniciante. Então, nunca podemos esquecer que as trilhas têm que contemplar o mais avançado, tem que ter trilha negra lá para a gente brincar mesmo, de ser muito, muito veloz, muito técnico, mas nunca pode esquecer do iniciante, por favor. Então é isso aí, caminho das pessoas, inclusive nas cidades, pelo direito de sermos sem motor, né? Porque é uma ofensa chamar a mobilidade ativa de não motorizado, isso é uma ofensa, ficou natural as pessoas estarem no motor, não é isso, eu nasci sem motor, eu vou morrer sem motor e vou viver nesse meio caminho sem motor nas cidades, né? E também nas trilhas. E que a gente tenha sempre o começo, que a gente sempre consiga fazer o turismo, a aventura com equipamento simples, sem grandes volumes de dinheiro, porque nós somos um país que a gente precisa da simplicidade para crescer. É isso aí, queridos. Muitíssimo obrigada, eu amei estar aqui presente. Obrigada a você, Renata. Obrigada a você, obrigada a todos. Eu acho que a gente... eu vou rapidinho puxar a sardinha aqui. A gente está lançando uma viagem em parceria com a Ibitu, que é uma associada da Beta, além de outros associados que também têm roteiros de cicloturismo, mas essa é especial porque ela é para famílias com crianças, é a sua primeira viagem de bicicleta, e é justamente para pegar as crianças, colocar no carro, ir para um lugar incrível, maravilhoso, no meio da natureza, e mostrar para elas e para as famílias que é possível a gente contemplar, explorar de uma forma diferente sobre 2 rodas. Então, eu acredito que a gente conseguiu aqui ter uma união, uma conexão de ideias maravilhosas, fazendo conectando mesmo, juntando todos esses atores que a gente tem pelo Brasil, que estão pensando na bicicleta. E agradeço todo mundo. Renata, boa sorte na campanha. William, que tenham muitos visitantes aí no Legado das Águas, que possam participar dos modais. Ao Júlio, eu desejo também que a gente continue, pegue esse exemplo, como bem o Pedro Menezes, acho que comentou, que a gente tem que pegar o seu exemplo aí de Floripa e levar para o Brasil inteiro. E bom ter uma pessoa pensando no macro, né, e também trabalhando na academia, como bem o Ciro trouxe para a gente aí as ideias de como implantar, né, todos os percursos de bicicleta. Obrigada pela oportunidade, gente. Acho que eu estou dentro do horário, produção, vocês que me avisam. Estou passando a bola para os apresentadores oficiais maravilhosos, com quem eu aprendi bastante esses 2 dias. Olha gente, só, olha isso. Beijo para vocês, vocês foram maravilhosos.